Emanuel Omobajezu já foi um ocultista muito poderoso. Satanás lhe deu o nome de Saco da Maldade. Emanuel foi salvo pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que lhe apareceu e mudou seu nome para Emanuel Omobajezu, que significa, na língua iorubá, Filho do Rei Jesus. Oremos. Agradecemos ao Senhor Jesus por sua bondade, seu amor, seu desejo de ajudar aqueles que estão sendo atormentados, seu desejo de libertar aquelas almas que ainda estão sob a escravidão de Satanás. E eu te agradeço por salvar minha alma, e eu te agradeço pela graça que me foi dada de poder transmitir esta mensagem hoje para ajudar o teu povo. A Bíblia diz que tu envias a tua palavra ao teu povo, tu os curas das suas enfermidades e os livras das suas destruições. E então, Senhor, eu quero que esta palavra, esta mensagem seja uma libertação e um unguento de cura nos corpos, nas almas, nos espíritos dos ouvintes. E eu te dou glória por isso, Senhor. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma convenção do governo maligno foi realizada na Nigéria, na antiga região ocidental do país, em algum momento de 1952, na última parte dela. Eu era muito jovem quando fui iniciado na bruxaria e achei difícil sair dela, mesmo se eu quisesse. Quando os espíritos malignos realizam uma convenção, eles vão para várias divisões sob suas respectivas lideranças. No entanto, quando todas as divisões se reúnem sob uma tenda, Lúcifer, o filho da manhã, preside tal reunião. Se houvesse várias discussões, também haveria vários mestres. Na reunião daquele dia, Satanás, sendo o capitão, era o líder, enquanto alguns espíritos como Belzebu, Basmodei, Erit, Bobana, Semlin e Niadin estavam ao redor dele como oficiais de segurança vestidos com uniformes do exército. Para começar a reunião, Satanás rugiu e cumprimentou em linguagem oculta: "Olá a todos os membros dos cultos", e nós respondemos de acordo. Então Satanás nos perguntou: "O que vocês acham que podemos fazer com aqueles que se dedicam à pureza e à oração?" Imediatamente Belzebu se levantou para dizer algo. Ele foi, no entanto, interrompido por um homem no meio de nós que perguntou: "São essas pessoas que chamam Jesus de Jesus?" A essa pergunta, Satanás rugiu furiosamente e disse dolorosamente ao homem: "Por que você me flecha? Se você se aventurar a chamar esse nome novamente, eu lidarei com você implacavelmente." Ele, portanto, aconselhou os membros a chamarem Jesus de o Homem Justo. Meus amados irmãos, uma coisa muito assustadora aconteceu imediatamente depois que aquele homem mencionou o nome Jesus. Havia uma luz muito brilhante em meio à nossa escuridão, onde a reunião estava acontecendo. A luz era tão brilhante e intensa que a reunião não conseguiu prosseguir. Esta é uma das razões pelas quais as bruxas e feiticeiros odeiam qualquer cristão zeloso e devoto. No entanto, a maneira como esta reunião terminou tão abruptamente trouxe muitas perguntas penetrantes à minha mente quanto à invencibilidade do poder de Satanás, porque eu costumava acreditar que Satanás tinha poder absoluto. O assunto me manteve inquieto. Então determinei saber aquele nome ou o homem que era chamado Jesus. Eu também determinei invocar Satanás e saber dele, ouvindo da própria boca do cavalo, porque ele não gostava de ouvir o nome de Jesus. Fiz todos os preparativos necessários que devem ser feitos antes que Satanás possa ser invocado. Fiz tudo o que era necessário para invocar Satanás e o invoquei. Para começar, eu disse a Satanás para responder todas as minhas perguntas francamente. Então ele me disse: "Saco da Maldade." Esse era meu nome naquela época, meu pseudônimo, também conhecido como Saco da Maldade. Ele disse: "Saco da Maldade, por favor, deixe esse assunto de lado, pois eu sei o que você pretende perguntar." Quando perguntei de volta: "O que você sabe se eu nem sequer lhe fiz nenhuma pergunta?" Então ele me respondeu: "Pode continuar falando." Eu disse: "Capitão, naquele dia, durante a convenção, há 1 ano, por que você deu uma instrução de que ninguém deveria mencionar o nome de Jesus?" Então ele rugiu: "O quê? Por que você me deu uma flecha e disse que queria falar comigo?" Então eu respondi: "Capitão, você me viu com algum arco e flecha?" Então ele me disse com uma voz muito fria, mas raivosa: "Não há flecha em sua mão, mas há uma flecha naquele nome que você chamou." Eu lhe disse para não chamar aquele nome novamente, mas para se referir a ele como aquele homem justo. Chame-o de aquele homem justo. Então eu respondi: "Por que, capitão, não devo invocar o nome de Jesus na sua presença?" "Eia!" foi sua resposta.
Então, quando ele gritou como se estivesse machucado, desapareceu. Eu não conseguia mais vê-lo. Comecei então a fazer algum tipo de invocação forçada para obrigá-lo a reaparecer. Imediatamente ele reapareceu, mas dessa vez irritado, e seu rosto estava tão selvagem como se ele tivesse me devorado se tivesse o poder de fazê-lo. Porém, eu tinha tantas coisas ao meu redor que não permitiriam que ele se aproximasse. No entanto, começamos a discutir novamente. Então eu lhe fiz outra pergunta. Por que você fugiu porque eu invoquei o nome daquele homem justo? Então ele falou e eu fiquei abalado. Ele disse, você sabe que está me incomodando ao mencionar esse nome, o nome daquele homem justo. Você sabe por quê? No princípio, Deus nos criou à sua forma e semelhança. Fomos feitos da pedra de fogo, enquanto na criação do mundo ele fez os seres humanos da terra. Você sabe que a pedra é de uma qualidade melhor do que apenas a lama. Então Deus disse que o homem deveria reinar sobre tudo o que ele havia criado, do qual eu sou um. Você sabe que, quando você diz que o barro deve reinar sobre a pedra, algum problema está chegando. Isso realmente me irritou, disse Satanás. Ele continuou, decidimos convocar uma reunião para combater o plano de Deus. Os membros do Conselho Supremo do nosso governo são Lúcifer, Leviatã, Satanás. Outros são Belian, Belzebu, Astaroth, Margot, Basmodi, Oriens, Damon, Demamon, Eritin, Casiel, Zaquel, Gabriel, Amriel, Michael e Rafael. Nosso tópico de deliberação foi: o que faremos para tornar o homem o inimigo de Deus? Embora seja verdade que tanto Miguel, Gabriel e Rafael estão no reino de Deus, Satanás também tem seu próprio Miguel, Gabriel e Rafael em seu governo. Quando eu estava no reino das trevas praticando magia, bruxaria e o resto disso, conheci até 6 Gabriéis diferentes do diabo e cerca de 4 Miguéis diferentes do diabo. Depois que Lúcifer fez essa pergunta, houve silêncio por cerca de 5 minutos. Logo depois, Belzebu, o centurião dos hipócritas, levantou-se e disse: uma maneira que podemos seguir é fazer o homem pecar contra Deus. Sabemos que Deus odeia o pecado. Portanto, se Deus vir pecado no homem, ele o rejeitará, e assim o homem se tornará um inimigo de Deus. Isso foi acordado por unanimidade, mas Eritin perguntou: como faremos isso? Como podemos ter sucesso em tornar o homem um inimigo de Deus? Lúcifer respondeu: eu usarei a pele de Leviatã, que é a pele da serpente, porque a cobra é amiga do ser humano. Portanto, se eu usar a pele da serpente, eles não me reconhecerão. Fazendo isso, darei a eles o fruto do veneno espiritual, que é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, de acordo com a referência bíblica, que Deus ordenou que eles não comessem. Eu os farei comê-lo. Por isso, o homem também se tornará um rebelde como nós. Eles se tornarão pecadores e Deus acenderá sua ira contra eles. Os espíritos malignos ficaram muito felizes quando ouviram o plano de destruição humana. Quando Lúcifer executou o plano com sucesso, todos ficaram muito felizes. Portanto, Deus Todo-Poderoso expulsou o homem do Jardim do Éden. Agora, meus irmãos, a partir do relato de Satanás, observei aqui uma série de coisas. Satanás e todas as forças do diabo perceberam que a maneira mais fácil de capturar uma pessoa é através de seu amigo, através de alguém que ela ama. Essa é a melhor maneira de capturar uma pessoa. Satanás agora virá sutilmente, astutamente, para colocar uma espécie de prisão em qualquer indivíduo através daquele mais próximo a ele. É por isso que Satanás usou a serpente, que era o animal de estimação de Eva, para capturar Eva. E mais tarde usou Eva para capturar Adão. Mas a Bíblia nos diz no Salmo 53, 1 e 14, 1, o tolo disse em seu coração: não há Deus. Quando Satanás estava pensando na conspiração para causar a queda de Adão, ele nunca percebeu que Deus teria um plano alternativo caso o primeiro falhasse. Portanto, estou encorajando vocês, cristãos, enquanto estão lendo agora. Sejam muito cuidadosos, sejam muito cuidadosos, extremamente cuidadosos. Ouçam. Vocês nunca podem ser cuidadosos o suficiente com Satanás. E para serem cuidadosos o suficiente, precisam viver uma vida de santidade, uma vida santa. Como viver uma vida santa? Não há nada que possa ser chamado de santidade sem obediência à palavra de Deus. Se vocês querem ser santos, precisam obedecer a Deus. De qualquer forma, para continuar minha conversa com Satanás, lancei outra pergunta a ele. Perguntei: capitão, por que somente o pecado é usado para a destruição humana? Então Satanás respondeu: a razão é simples. Nós vivemos com Deus Todo-Poderoso e sabemos o que ele odeia e o que ele gosta.
Nós provamos a alegria do seu reino e já que ele nos expulsou, não queremos que ninguém herde o que perdemos, entendeu? Escute, saco de maldade. Assim que fizemos o homem pecar contra Deus, ele fez o que nunca esperávamos. Ele profetizou sobre a destruição eventual do nosso governo ao dizer: porém inimizade entre você e a mulher, e entre a sua semente e a semente dela. Ele fatalmente machucará a sua cabeça, e você levemente machucará o calcanhar dele, referindo-se a Gênesis 13. Depois dessa profecia, todos nós ficamos tristes, pois sabíamos o que ela significava. No entanto, Lúcifer apelou por calma e disse: que tipo de filho você acha que o homem gerará que seria capaz de nos conquistar? Não tenham medo, não tremam. Se algum filho do homem for contra a nossa vontade, ele ou ela certamente morrerá, e uma vez que estiver morto, tudo estará resolvido. Então, nenhum de vocês deve temer. Mas não sabíamos que a semente da mulher se tornaria misteriosa. Então lanço outra pergunta a Satanás. Quantos filhos Deus prometeu ao homem, e qual era o sinal que você esperava ver antes de saber que seu reino seria destruído? Então Satanás respondeu: a semente da mulher que Deus prometeu é uma, e ele é quem enfrentará nosso governo e o destruirá, de acordo com a predição de Deus. Lancei outra pergunta a Satanás. Que tipo de guerra vocês travaram uns contra os outros? Vocês lutaram com armas, balas ou com o quê? Satanás respondeu: a guerra não foi com armas, bombas ou espadas, mas foi uma guerra de sangue. Deus queria um sangue justo para purificar os pecadores, e desde que todos os santos que Deus tem levantado estão chegando, temos tentado de tudo para ter nossa própria parcela desses santos, para fazê-los pecar, contaminá-los ou corrompê-los, de modo que não sejam usados por Deus para redimir a humanidade. Vocês sabem, irmãos, eu só quero que aprendamos algo daqui. Quando Deus está chamando vocês, Ele os chama para virem exatamente como são. Nada mais, nada menos, exatamente como vocês são. E quando vocês veem a Deus exatamente assim, Ele quer que entreguem a Ele tudo o que são. Mas Satanás diz: não, eu nem te peço tudo, apenas me dê uma fração. E quando você dá essa fração a Satanás, seja sua boca para caluniar, assassinar o caráter de outras pessoas, seus olhos para a luxúria ou seus ouvidos para ouvir histórias maldosas, você se engana dizendo que é um crente. Quando você dá aquela pequena parte para Satanás, ele sabe com certeza que Deus rejeitará o resto, porque você não é perfeito. Não se esqueça da letra da música Blessed Assurance: perfeita submissão, perfeito deleite. Deus quer que você seja perfeito, como está escrito em Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Se você se submeter a Ele, Ele o tornará perfeito, como está escrito em Hebreus 13:20-21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, 21, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Satanás continuou: portanto, se Deus encontrar um homem que creia nele, viva uma vida santa e morra sem mácula, tal pessoa estará livre do nosso poder. E depois que ele salvar toda a humanidade com seu sangue, nosso governo entrará em colapso. Então lanço outra pergunta a Satanás: qual é o nome daquele filho que Deus disse que feriria a cabeça do seu governo? E de que maneira ele veio ao mundo para que você soubesse que ele é o prometido? Satanás respondeu: é o nome que você tem chamado desde o início da nossa discussão. Eu disse para chamá-lo de homem justo. Eu queria dizer, eu não sabia quando disse isso, mas respondi inconscientemente: é Jesus? Então Satanás gritou novamente: ah! Saco de perversidade incômodo, você quer me afastar? Eu lhe disse para não mencionar esse nome novamente, porque é mais doloroso do que uma flecha para mim, ainda mais doloroso do que o fogo. Nunca mais mencione esse nome. Então eu respondi: capitão, pelo jeito que você fala, me desculpe, mas eu só quero saber. Aquele homem justo de quem você está falando parece ser mais poderoso do que você. Você não disse nada sobre ele. Quero dizer, só quero entender, o que está acontecendo? Por que você não quer ouvir o nome dele ou algo assim? Porque o nome dele é tão perigoso. Então Satanás respondeu: eu teria lhe contado muito mais, mas é você quem está me interrompendo com inúmeras perguntas. Então eu disse: ok, esqueça todas as perguntas que fiz e me diga algo sobre a superioridade daquele homem justo.
Então Satanás começou uma longa explicação, da qual tentarei relatar o máximo possível. Embora aquele dia tenha passado há muito tempo, ainda consigo me lembrar vividamente, como se tivesse acontecido ontem. Satanás me disse: mesmo antes do filho prometido nascer, houve muitas profecias sobre seu nascimento. Até o dia em que ele nasceu, Deus Todo-Poderoso escondeu o mistério dos seres humanos. O mistério é que o próprio Deus Todo-Poderoso veio a este mundo para redimir as almas humanas que morreram em transgressões. Ele veio por causa do pecado do homem e para morrer a morte de cruz, de modo que o poder do pecado pudesse ser destruído para sempre. Muitas pessoas justas vieram a este mundo com o propósito de redimir a humanidade, mas nós contaminamos as vidas desses indivíduos. Portanto, nenhum ser humano pode redimir a humanidade, exceto o próprio Deus. O nome daquele homem justo que eu disse para você não mencionar é o próprio nome do Deus vivo que ele carrega. Por esta razão, ninguém entre nós pode resistir a esse nome, pois o universo foi feito por esse nome. O aspecto mais importante disso é que ele morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, ascendendo ao céu em carne, algo que ninguém jamais fez. Durante sua estadia neste mundo, fizemos todo o esforço para ferir seus calcanhares, isto é, para fazê-lo pecar, de modo que tanto o céu quanto a terra fossem corrompidos por completo. Mas ele resistiu e, em vez disso, feriu nossa cabeça. Ele insistiu na justiça. Assim, em vez de quebrarmos ou machucarmos seus calcanhares, ele machucou nossa cabeça, mesmo quando fizemos 2 acusações contra ele tentando prendê-lo. A primeira acusação foi baseada em Provérbios 11:21. Ainda que as mãos se unam, os ímpios não ficarão impunes, mas a descendência dos justos será libertada. Mas aquele homem justo respondeu a isto, dizendo: qualquer que venha a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esta é a razão pela qual, quando aquele homem justo foi tentado na cruz, onde 2 ladrões foram pregados junto com ele, um à direita e outro à esquerda, eu, Satanás, entrei no coração do ladrão do lado esquerdo e depois no coração do ladrão do lado direito, tentando aquele homem justo. Meu objetivo era ver se, operando por meio deles, aquele homem justo agiria de forma contrária à palavra de Deus ou à sua própria palavra. Comecei a conversa pelo ladrão da esquerda. Falando pela boca dele, eu disse: se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-nos também. Ele não disse nada, não respondeu. Satanás ainda está falando, lembre-se disso. Imediatamente depois de fazer isso no coração do ladrão da esquerda, entrei no coração do ladrão do lado direito e disse: você não teme a Deus? Já que vocês estão sob a mesma sentença de condenação, nós, na verdade, estamos aqui com justiça, pois estamos recebendo a devida recompensa de nossas ações. Mas este homem não fez nada de errado. Então acrescentei, falando em nome do ladrão à direita: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Depois de dizer isso, corri rapidamente para longe do coração daquele ladrão e fiquei ao lado, esperando para ouvir qual seria a resposta daquele homem justo. Para minha surpresa, ele machucou minha cabeça ao dizer ao ladrão, não a mim. Ele não estava falando comigo. Agora ouçam isto, irmãos. Satanás estava dizendo que Jesus não estava falando com ele, mas com o homem que estava pendurado no lado direito da cruz. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Esse foi o dia mais triste para o reino das trevas, de acordo com o que Satanás me contou naquele dia. Ele disse: aquele foi o dia mais triste. Como ele me disse, até onde me lembro, Satanás afirmou: nunca houve um dia assim na história das forças do mal depois daquele. Então, depois que todas essas coisas aconteceram, o homem justo expirou, e nosso governo foi dilacerado e dividido. Foi o que Satanás me disse. Nosso governo se dividiu e foi espalhado por toda parte até que o corpo daquele homem justo foi removido da cruz e sepultado. Desde então, não conseguimos controlar os danos ao nosso reino. Satanás continuou: o homem justo não foi ao túmulo por causa dos seres humanos vivos, mas foi ao túmulo para que os mortos pudessem ter o privilégio de ouvir o Evangelho. Isso corresponde a 1 Pedro 3:18-20. Porque também Cristo padeceu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas,
isto é, 8 almas se salvaram pela água. Satanás contou que, imediatamente quando Jesus entrou no túmulo, ele e seus seguidores se lembraram de uma frase que Jesus havia dito antes de morrer: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Eles raciocinaram, baseando-se em Eclesiastes 9:10. "Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma." Assim, a segunda ordem era manter aquele homem justo na sepultura, onde não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Após o sepultamento, os espíritos malignos ficaram ao redor do túmulo, determinados a impedir que ele ressuscitasse dos mortos. Mesmo que ele tentasse sair do túmulo, planejavam espancá-lo sem piedade, já que ele ainda estava em carne humana. Eles também decidiram impedir que o vento soprasse de todos os cantos do universo, temendo que ele fosse levado pelos ventos. Mas, para a surpresa deles, de acordo com o que Satanás me disse, quando eram 23h55 daquela grande madrugada de sábado para domingo, vimos os anjos de Deus descendo do céu. Eles estavam cantando e usando muitos tipos de instrumentos musicais em suas mãos. Os anjos que foram ao túmulo encontraram Jesus e relataram isso. E, não achando o corpo dele, voltaram dizendo que também tiveram uma visão de anjos que diziam que ele estava vivo. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então interrompi Satanás e perguntei: "Que tipo de música os anjos estavam cantando?" Ele respondeu: "Eles cantaram 3 tipos diferentes de canções. A primeira dizia: Levantem suas cabeças, ó portões, deixem o Rei da Glória entrar, aquele que redimiu o mundo com seu sangue. Ele tomará o reino." A música foi cantada na língua Yorubá, porque estávamos discutindo nessa língua. O coro dizia: "Hosana, Hosana, vós céus, aleluia, vós terra, o sol e a lua se curvam, santificado seja nosso Rei." Satanás continuou: "Quando os vimos cantando, ficamos irritados e dissemos com raiva: se vocês, anjos de Deus, se atreverem a vir aqui, lutaremos com vocês até o fim." Então eles começaram outra canção que dizia: "Hoje é um grande dia para nós. Honra ao Rei dos Querubins. Todas as criaturas saiam. Honra ao Rei dos Querubins. Grande é ele agora na frente de guerra. Honra ao Rei dos Querubins. Espíritos demoníacos agora tremem. Honra ao Rei dos Querubins. Bruxas e bruxos não devem nos ver. Honra ao Rei dos Querubins." Satanás relatou: "Enquanto os anjos de Deus cantavam essa canção, ficamos em alerta, prontos para vencer qualquer poder contrário. Porém, de repente percebemos que os anjos de Deus não estavam mais usando seus instrumentos, nem cantando. Então houve silêncio em todos os lugares, e quando eram cerca de 23h58, eles começaram a cantar uma terceira música, desta vez sem seus instrumentos. E enquanto eles cantavam, Satanás disse que era como se todos ali estivessem mortos. A canção que entoavam era o Salmo 24. "Do Senhor é a terra e a sua plenitude." Satanás contou que enquanto cantavam essa canção, os demônios ao redor, todas as forças das trevas, incluindo o próprio Satanás, ficaram impotentes, quase como mortos. Um dos anjos de Deus veio até eles e colocou a mão sobre as cabeças de todas aquelas forças malignas, forçando-as a abaixar suas cabeças. Então disse: "Vocês são coisas ruins." Antes que Satanás e seus aliados pudessem levantar suas cabeças, viram algo surpreendente. O homem justo havia ressuscitado dos mortos. Houve um grande pandemônio e Satanás e seu povo entraram em pânico. Imediatamente, eles ouviram os anjos de Deus cantando novamente. A última canção dizia: "Aleluia, aleluia, aleluia. Tua luta acabou, a batalha está feita. Agora o triunfo do Salvador foi ganho. Oh, que a canção de louvor seja cantada, aleluia." Assim, o homem justo ressuscitou dos mortos. Sua ressurreição trouxe tristeza ao reino das trevas, pois por meio dela ele concedeu ao seu povo, os cristãos, liberdade e autoridade sobre as forças de Satanás. Satanás me disse: "Desde então, Deus Pai colocou uma autoridade naquele nome justo, que nenhum demônio pode enfrentar. Quão doce é o nome de Jesus. Aleluia, glória, glória." Fiz outra pergunta: "Qual é a diferença entre você e aquele homem, e por que você o chama de justo?" Eu ainda não entendi. A diferença é que ele é meu Criador, e tudo o que ele diz que fará, ele certamente fará. Sua palavra nunca muda. Perguntei novamente: "Seus seguidores e os seguidores dele, quem aproveitará melhor as coisas?" Ele disse: "Por que você está fazendo essa pergunta?
Eu respondi: quero saber. É por isso que pergunto. Então Satanás me disse algo inesperado. Cuidado, pois se alguém está chorando, isso não significa que ele não possa enxergar. Não sei o que você quer fazer, mas aquele homem justo, quem quer que esteja fazendo a vontade dele na terra, enfrentará pequenas melhorias, pequenas ou às vezes nenhuma. Tal pessoa verá pobreza, tribulações e problemas, mas no final, no governo dele, estará com ele para sempre. Por outro lado, quem estiver fazendo a nossa vontade neste mundo terá tudo o que desejar, nem se fale de necessidades. Seja dinheiro, fama ou qualquer outra coisa, ele ou ela será rico e abastado. Não sofrerá nada neste mundo e ainda terá mais do que o necessário. No final, essa pessoa se juntará a mim no lago de fogo. Meu amigo, você ouviu esse diálogo entre Satanás e eu, e que Jesus Cristo é Senhor. Até Satanás sabe disso. Você já tomou Jesus como Senhor e Rei da sua vida? Você o aceita agora, assim como está? Amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia da sua salvação. Muitas pessoas acreditam no tabuleiro Ouija ou tentam contatar almas que já partiram para buscar favores. Mas tenho certeza de que logo você passará para a eternidade, e nenhum desses favores terá utilidade. Você pode rir agora, brincar ou até me chamar de mentiroso, mas sei que um dia um pregador certamente falará com você, e você não terá coragem de chamá-lo de mentiroso. Quem é esse pregador? Senhor Morte. O Senhor Morte é o maior pregador que já viveu na face da terra. Em qualquer lugar que ele prega sua mensagem, as pessoas sempre derramam lágrimas. Você vê pessoas morrendo todos os dias. Para onde você acha que elas vão? A decisão é sua. Se você é cristão, este é o momento de levar Deus a sério. Pare de brincar. Pare de vacilar. Negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga o Senhor. Assim, tudo ficará bem com a sua alma. Se você deseja escapar do tormento eterno e ardente do fogo do inferno para alcançar o céu, deve aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal hoje, pois o amanhã nunca é prometido. Confesse e restitua todos os seus pecados a Deus e certifique-se de se juntar a uma igreja que creia na Bíblia para seu crescimento espiritual. Entretanto, se você é cristão e ainda pratica diversos tipos de pecados, como inveja, raiva, falta de perdão, mentira, ódio, malícia, murmuração, fofoca, roubo, aceitar ou dar suborno, negligência em exames, fraude, contrabando e desonestidade, masturbação, fornicação, adultério, prostituição, desejo por dinheiro, imoralidades sexuais, aborto, lesbianismo, homossexualidade, sequestro, assassinatos rituais e assassinatos, você deve confessar e se arrepender hoje. Talvez você esteja envolvido em embriaguez, brigas, discussões, alcoolismo, fumar, divórcio, casamento polígamo, ocultismo, consultas a médicos nativos para feitiçaria, orações em nome de Maria ou outros santos ou anjos, curvando-se ou honrando-os. Você deve renunciar a essas práticas e clamar pela misericórdia de Deus. Para as mulheres, talvez você tenha se entregado a paixões vergonhosas, mudando o uso natural do seu corpo para algo contra a natureza. Também aderido a modas mundanas, como vestir roupas transparentes, usar minissaias justas ou calças, expor os seios ou coxas para seduzir, pintar os lábios, usar acessórios artificiais, apliques, joias, maquiagem, cílios postiços, piercings, tatuagens, unhas postiças e clareamento da pele. Você deve se arrepender, abandonar esses hábitos e queimá-los. Mantenha sua beleza natural, porque os injustos não herdarão o reino de Deus. Lembre-se, sua alma é preciosa e foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Você não pode se dar ao luxo de perder sua salvação e passar a eternidade no inferno, cheia de tristeza, lágrimas, angústia e desesperança. Tudo isso por prazeres passageiros e modas deste mundo que passam, mas que podem ser abandonados agora para você correr em direção ao céu. Ó céu! Um lugar de alegria eterna sem lágrimas, tristezas ou dores, mas repleto de felicidade e da glória de Deus. Por favor, meu amado, não perca o céu. E eu oro para vê-lo naquela cidade gloriosa em breve. Confissão e rededicação a Cristo. Querido Senhor Jesus Cristo, admito que sou um pecador e um apóstata. Perdi meu primeiro zelo espiritual e fiz muitas coisas que não te agradam. Vivi minha vida somente para mim. Sinto muito e me arrependo. Peço que me perdoe e restaure meu primeiro zelo e foco espiritual. Creio que você morreu na cruz por mim para me salvar. Você fez o que eu não poderia fazer por mim mesmo. Venho a ti agora e peço que tomes o controle da minha vida. Eu a entrego a ti.
A partir deste dia, ajuda-me a viver para ti e de forma que te agrade. Eu te amo, Senhor Jesus, e te agradeço por me permitir passar tua eternidade contigo no céu. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Após fazer esta oração, junte-se a uma igreja que creia na Bíblia, ou procure o pastor da sua igreja. Confesse todos os seus pecados secretos e peça ajuda para a intercessão diária.